Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, dia 12 de fevereiro, sexta-feira, somos convidados a meditar e a refletir o Evangelho de São Marcos, do capítulo 7, versículos de 31 a 37. O evangelista conta para nós a rotina de Jesus, que saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Então o evangelista diz que Jesus saiu de novo, ou seja, eram muitas as saídas de Jesus em direção ao povo, em direção às famílias, especialmente que mais precisavam do seu amor, os sofredores, os pobres. E trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse a mão. A intercessão da multidão, a intercessão do povo, dos anônimos, fez com que Jesus pudesse ter compaixão daquele homem. Ninguém sabe quem é aquele homem que foi curado, e ninguém sabe quem é aquela multidão, seu rosto, seu nome e sua história. O que se sabe é que era uma multidão que acreditou na palavra de Deus e uma multidão que intercedeu em favor de um homem sofredor. Nós, os homens e mulheres de hoje, também somos convidados a ter essa mesma atitude, a nos aproximar de Jesus e a pedir a Jesus não por nós, mas pedir a Jesus pelas pessoas. Um grande gesto de amor, um grande gesto de compaixão e solidariedade é pedir para os outros, não ser egoísta, não pensar somente em nossas necessidades. Com certeza aquela multidão que pediu em favor do surdo mudo tinham suas necessidades, tinham suas doenças, suas dificuldades econômicas, tinham suas dificuldades familiares, mas não pensaram neles, pensaram no próximo. Ser cristão de verdade é ser capaz de pensar no próximo, independente de quem ele seja. O próximo não há condições. Eu vou amar o próximo se ele for assim, ou se ele fizer isso. Não. O próximo é sempre o próximo, independente de suas escolhas, de seus caminhos traçados. E Jesus, então, afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Os gestos de Jesus se lembram o gesto do Pai na criação, quando ele, com suas mãos, do barro faz o homem, sopra em suas narinas, toca no homem e ele fica curado. E ele se torna o homem novo, ele se torna o primeiro homem, Adão, criado das mãos de Deus. E as mãos consoladoras e misericordiosas de Jesus curam aquele homem, tocam em seus ouvidos e em seus lábios, para que ele pudesse ouvir e para que ele pudesse falar. E os surdos de hoje somos nós, os mudos também somos nós. Quantas e quantas vezes não ouvimos o chamado de Deus, não ouvimos a voz de Deus, mas ouvimos a nossa própria voz, ouvimos a voz de pessoas que querem nos levar para o caminho errado, ouvimos conselhos que não somam e nem acrescentam nada em nossa vida. Quantas vezes somos mudos, porque falamos muito de coisas que não têm valor, muitas fofocas e calúnias e difamações. Mas muitas vezes somos tímidos e temos vergonha para falar de Deus, falar de Maria, falar da igreja. Quantas e quantas vezes pensamos 2, 3 vezes antes de falar de Deus para as pessoas, com um falso respeito, pensando o que elas vão pensar de nós, o que elas vão achar que nós queremos. Então é preciso pedir a Jesus que não somente abra nossos ouvidos
mas também que abra os nossos lábios para louvar a Deus, para falar de Deus, falar com Deus. É preciso pedir a Jesus esta graça, que Ele possa tocar em nós hoje, nesta manhã. E Jesus olhou para o céu e suspirou éfata, que quer dizer abre-te. O gesto de olhar para o céu é a confiança no Pai. Olhar para o céu significa a sua intimidade com o Pai e perceber que tudo vem do céu, tudo vem do Pai, da misericórdia, o Pai de amor, que quer curar seus filhos, o Pai que tem um plano de amor para seus filhos e filhas. E imediatamente os ouvidos se abriram e a língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, porque ele não queria ser famoso, mas queria ser amado. Mas a multidão espalhava a boa nova do reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.